22 de agosto de 1929. Fazenda Santa Cruz, região de Barra do Garças, Mato Grosso. O calor sufocante da tarde batia nas telhas de barro da casa grande. Dentro da cozinha, o cheiro de café coado no pano misturava-se ao aroma de lenha queimada no fogão a lenha. Amélia Gonçalves da Silva, 32 anos, ajustava o chapéu de palha antes de sair pela porta dos fundos. Seus dedos, marcados pelo sol e pelo trabalho, seguravam uma cesta de vime com pães e frutas secas. Ela era conhecida em toda a região. Filha de tropeiros vindos do sul, Amélia herdara a fazenda Santa Cruz aos 24 anos, quando o pai morreu de febre amarela. Desde então, comandava sozinha mais de 200 hectares de terra, criava gado, plantava mandioca e milho e negociava diretamente com os compradores que vinham de Cuiabá. Numa época em que mulheres raramente assinavam contratos, Amélia assinava com letra firme. Ela não era casada, não por falta de pretendentes, mas porque, como dizia para as amigas da vila, preferia responder só a Deus e ao gado. Morava com 2 empregadas, Joana e Benedita, e com o capataz, seu Otávio, um homem de 60 anos que conhecia cada palmo daquela terra desde os tempos do pai de Amélia. Naquela tarde de agosto, o céu estava limpo, mas o vento carregava o cheiro de terra seca. Amélia disse a Joana que iria até o Pasto Sul verificar uma cerca que os peões haviam consertado pela manhã. Era um trajeto que ela fazia sozinha pelo menos 3 vezes por semana. Levava sempre a cesta com comida, um cantil de água e um facão preso ao cinto. Não por medo de gente, mas de cobra. Volto antes do anoitecer, disse ela, ajeitando o lenço no pescoço. Joana acenou da varanda, observando a patroa descer o caminho de terra batida em direção ao mato. O vestido azul marinho de Amélia balançava com o vento. Seus passos eram firmes, acostumados. Ela conhecia cada árvore, cada pedra, cada curva daquele caminho. Mas Amélia nunca voltou. Quando o sol começou a se pôr e a sombra das árvores engoliu a estrada, Joana sentiu o primeiro aperto no peito. Ela saiu até o portão da frente. Olhou para os 2 lados e não viu nada além do horizonte alaranjado. Benedita juntou-se a ela, enxugando as mãos no avental. Ela nunca demora tanto, murmurou Joana. Seu Otávio foi chamado. Ele pegou a lamparina, montou no cavalo e partiu em direção ao Pasto Sul antes mesmo que a noite caísse por completo. Percorreu o caminho inteiro, gritando o nome de Amélia. A cerca estava consertada. Não havia sinais de luta, nenhum rastro. Nenhuma pegada fora do comum. A cesta de vime estava largada ao lado de uma árvore. Os pães ainda estavam dentro, intactos. O cantil de água ali vazio estava caído a alguns metros de distância. O facão de Amélia nunca foi encontrado. Seu Otávio voltou à fazenda às 2 da madrugada, o rosto marcado pela exaustão e pelo medo. Joana e Benedita esperavam na varanda, abraçadas. Ele desceu do cavalo devagar, tirou o chapéu e balançou a cabeça. Ela sumiu. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em capim seco. Amélia Gonçalves da Silva, a fazendeira que desafiava convenções e comandava homens, havia desaparecido sem deixar rastro. A comunidade de Barra do Garças se mobilizou imediatamente. Homens da vila, peões de fazendas vizinhas, amigos da família, todos se reuniram para formar grupos de busca. Eles vasculharam o Pasto Sul, os arredores da mata fechada, as margens do rio Araguaia. Cavalgaram por dias sob o sol inclemente, cortaram trilhas no mato, interrogaram viajantes nas estradas. Nada. Amélia parecia ter sido engolida pela terra. O delegado de Barra do Garças, Jairo Fonseca, abriu inquérito. Era um homem meticuloso, acostumado a lidar com desavenças entre fazendeiros e crimes passionais. Mas aquele caso o intrigava. Amélia não tinha inimigos declarados, não devia dinheiro, não tinha envolvimento amoroso conhecido que pudesse gerar ciúmes. Sua vida era de trabalho, missa aos domingos e conversa com as amigas na venda. Mulher assim não desaparece à toa, disse o delegado a seu Otávio, enquanto anotava tudo em um caderno surrado. Ou alguém quis que ela sumisse, ou ela quis sumir. Seu Otávio reagiu com raiva contida. Dona Amélia amava essa terra mais que tudo. Ela nunca abandonaria a fazenda. O delegado investigou todas as possibilidades. Interrogou os peões, as empregadas,
os compradores de gado que tinham negócios pendentes com Amélia. Ninguém sabia de nada. Ninguém vira nada. O caso começou a esfriar. Semanas viraram meses. A Fazenda Santa Cruz continuou funcionando sob a administração de seu Otávio e com a ajuda das empregadas, mas o coração daquele lugar havia sido arrancado. Joana e Benedita rezavam todas as noites, acendendo velas na janela, esperando que Amélia voltasse. Os boatos começaram a surgir. Alguns diziam que Amélia tinha fugido com um amante secreto para o Pará. Outros murmuravam que ela fora vítima de vingança por alguma dívida do pai. Havia quem suspeitasse de índios da região, embora não houvesse nenhum conflito recente. E os mais supersticiosos falavam em maldição da terra, em espíritos do mato. Mas nada disso era verdade. O caso ficou registrado nos arquivos da delegacia como desaparecimento não solucionado. Em 1931, o processo foi arquivado. Em 1935, a Fazenda Santa Cruz foi vendida para um grupo de investidores de Goiás. Seu Otávio morreu em 1940. Joana voltou para Minas Gerais. Benedita se casou e nunca mais falou sobre Amélia. O nome de Amélia Gonçalves da Silva foi lentamente apagado da memória coletiva. Tornou-se apenas mais uma história triste contada em noites de viola nas fazendas do Mato Grosso. Mas em algum lugar, escondida nas profundezas da mata fechada, a verdade esperava. 14 de junho de 2025. Parque Estadual da Serra Azul, Mato Grosso. Rodrigo Mendes, biólogo de 38 anos, ajustou a mochila nas costas enquanto descia por uma trilha íngreme coberta de musgos. Ele fazia parte de uma equipe de pesquisa ambiental que mapeava cavernas e grutas ainda não catalogadas na região de Barra do Garças. O projeto, financiado por uma universidade federal, tinha o objetivo de estudar a biodiversidade subterrânea e registrar formações geológicas. Naquela manhã, Rodrigo e 2 colegas, Mariana e Everton, haviam encontrado a entrada de uma gruta estreita, quase invisível, escondida atrás de um aglomerado de cipós e pedras cobertas de líquen. A abertura era pequena, exigindo que se arrastassem de bruços para entrar. Rodrigo foi o primeiro a entrar, iluminando o caminho com a lanterna de cabeça. O cheiro de umidade e terra antiga tomou conta de seus pulmões. As paredes da gruta eram irregulares, marcadas por estalactites finas que gotejavam água. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações. Depois de rastejar por cerca de 10 metros, a passagem se abriu em uma câmara maior, com cerca de 4 metros de altura. Rodrigo se levantou, limpando a terra das mãos e varreu a lanterna pelo espaço. Foi quando ele viu, no canto mais distante da câmara, semi-coberto por pedras e sedimentos, havia um esqueleto humano. Rodrigo congelou. Seu coração disparou. Ele chamou os outros, a voz ecoando pelas paredes de pedra. Mariana, Everton, venham aqui. Agora. Os 3 ficaram em silêncio por longos segundos, observando os restos mortais. O esqueleto estava em posição fetal, encostado na parede da gruta, como se a pessoa tivesse se encolhido ali antes de morrer. Ao redor, havia fragmentos de tecido apodrecido, o que parecia ter sido um vestido, e, ao lado do crânio, um objeto que brilhava fracamente sob a luz da lanterna. Rodrigo se aproximou com cuidado, agachou-se e pegou o objeto com delicadeza. Era um broche de prata, enegrecido pelo tempo, mas ainda reconhecível. Tinha o formato de uma folha de café, com detalhes em relevo. No verso, havia uma inscrição gravada à mão. A. G. S. 1920. Mariana fotografou tudo. Everton ligou para a polícia. Quando os peritos chegaram, 2 dias depois, a gruta foi isolada. O corpo foi removido com extremo cuidado. A análise inicial indicou que os restos mortais eram de uma mulher adulta, entre 30 e 40 anos, que havia morrido há muitas décadas. O estado de preservação era surpreendente, graças à baixa umidade e à temperatura constante dentro da gruta. Mas o verdadeiro choque veio quando os investigadores começaram a cruzar informações. O broche foi levado ao Museu Histórico de Barra do Garças, onde uma historiadora local, Deirata Cláudia Rocha, examinou o objeto com atenção. Ela folheou registros antigos, jornais amarelados,
arquivos da prefeitura, e então encontrou um anúncio de desaparecimento publicado em setembro de 1929 no Correio do Sertão, jornal que circulava na região. Desaparecida, Amélia Gonçalves da Silva, 32 anos, fazendeira. Última vez vista em 22 de agosto de 1929. Recompensa para quem tiver informações. Anexada ao anúncio, havia uma fotografia desbotada. Nela, uma mulher de expressão séria, vestido escuro e, no colarinho, um broche em formato de folha de café. Cláudia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Encontramos Amélia, murmurou. A notícia se espalhou rapidamente. Depois de 96 anos, o corpo de Amélia Gonçalves da Silva havia sido encontrado. A imprensa nacional cobriu o caso. Descendentes distantes da família foram localizados. O Ministério Público abriu investigação para tentar entender o que exatamente havia acontecido naquela tarde de agosto de 1929. A equipe forense realizou análises detalhadas. O esqueleto não apresentava sinais de trauma ósseo, nenhuma fratura, nenhum golpe. Não havia marcas de violência. A causa da morte, segundo os peritos, foi provavelmente desidratação ou hipotermia, agravada pelo confinamento. Mas como Amélia havia parado dentro daquela gruta? A resposta começou a se formar quando os investigadores revisitaram os arquivos antigos do caso. No processo original, arquivado em 1931, havia um depoimento que nunca fora levado a sério. O testemunho de um menino de 12 anos chamado Laudelino, filho de um peão da fazenda Santa Cruz. Laudelino dissera, na época, que vira 2 homens a cavalo conversando com a patroa perto da cerca, na tarde do desaparecimento. Mas ele era criança, e seu relato foi descartado como confuso. Agora, quase um século depois, aquele depoimento ganhou novo peso. Cláudia Rocha mergulhou nos registros históricos. Descobriu que, em 1929, havia uma disputa silenciosa pelo controle de terras na região. Amélia, como mulher proprietária, incomodava certos fazendeiros vizinhos que queriam expandir suas propriedades. Ela recusara várias ofertas de compra. Nunca ceder à pressão. Entre os documentos, Cláudia encontrou cartas trocadas entre Amélia e um advogado de Cuiabá, nas quais ela relatava ameaças veladas de 2 homens, irmãos, que insistiam em comprar parte de suas terras. Os nomes estavam nas cartas: Armando e Gentil Tavares. Cláudia cruzou esses nomes com registros de óbito. Armando Tavares morrera em 1958. Gentil, em 1972. Ambos haviam prosperado, compraram terras, expandiram fazendas, morreram ricos e respeitados. Mas em 1929, eles eram apenas 2 homens ambiciosos, dispostos a tudo. A reconstituição final foi feita com base em provas circunstanciais, depoimentos antigos e na localização da gruta. A teoria mais aceita pelos investigadores é a seguinte: Amélia foi abordada pelos irmãos Tavares enquanto inspecionava a cerca. Eles a pressionaram novamente sobre a venda das terras. Ela recusou, como sempre, mas desta vez eles não aceitaram a recusa. Provavelmente sob ameaça, Amélia foi levada para longe da fazenda. Os irmãos conheciam bem a região. Eram caçadores. Eles a conduziram até a entrada da gruta, talvez dizendo que iriam conversar em particular. Uma vez dentro, trancaram a entrada com pedras. Amélia ficou presa, sozinha. No escuro, ela gritou. Tentou sair, mas a abertura era pequena demais e as pedras pesadas demais. Sem água, sem comida, sem luz, ela morreu ali, encolhida contra a parede fria da gruta, segurando o broche que seu pai lhe dera em 1920. Em novembro de 2025, Amélia Gonçalves da Silva foi finalmente enterrada. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Barra do Garças, em uma cerimônia discreta, mas emocionante. Descendentes distantes compareceram. Historiadores locais prestaram homenagem. Uma coroa de flores foi colocada sobre o túmulo, com uma faixa que dizia: Amélia, mulher de coragem, nunca esquecida. O broche de prata foi doado ao Museu Histórico, onde permanece em exposição permanente, ao lado da fotografia de Amélia e de cópias dos documentos do caso. O Ministério Público considerou o caso solucionado.
Embora não seja possível responsabilizar os culpados, todos mortos há décadas, a verdade foi oficialmente reconhecida. Amélia não fugiu. Não desapareceu por vontade própria. Ela foi vítima de um crime motivado por ganância e machismo, em uma época em que mulheres fortes incomodavam homens fracos. Dra. Cláudia Rocha, que liderou a pesquisa histórica, deu uma entrevista ao Jornal de Cuiabá em dezembro de 2025. Ela disse: Amélia foi apagada da história porque era conveniente, mas a terra guarda segredos, e às vezes, depois de quase um século, a verdade encontra um caminho de volta. Rodrigo Mendes, o biólogo que encontrou o corpo, também refletiu sobre o caso. Eu entrei naquela gruta esperando encontrar morcegos, talvez fósseis. Nunca imaginei que iria trazer de volta a dignidade de uma mulher que o tempo tentou esquecer. Hoje, a gruta onde Amélia foi encontrada é protegida por lei. Uma pequena placa de bronze foi colocada na entrada, com os dizeres: aqui foi encontrada Amélia Gonçalves da Silva, 1897-1929. Que sua coragem nunca seja esquecida. Turistas e pesquisadores que visitam a região às vezes param ali, em silêncio, refletindo sobre a mulher que desafiou seu tempo e pagou o preço mais alto. E em noites de agosto, quando o vento sopra forte pelas terras do Mato Grosso, há quem diga que ainda se pode sentir a presença de Amélia, não como assombração, mas como lembrança viva de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma forma de respirar novamente. 3 de fevereiro de 2026, Acervo Municipal de Barra do Garças. 7 meses após o sepultamento de Amélia, uma descoberta inesperada trouxe nova luz ao caso. Durante uma reforma no antigo prédio da prefeitura, operários encontraram, dentro de uma parede oca, uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, protegido por um pano encerado, estava um pequeno caderno de capa de couro, amarelado e frágil. Era o diário de Amélia Gonçalves da Silva. A notícia chegou rapidamente à doutora Cláudia Rocha, que solicitou acesso imediato ao material. Com luvas de algodão e extremo cuidado, ela abriu o caderno. As páginas estavam manchadas, a tinta esmaecida em alguns trechos, mas a maior parte do texto era legível. A caligrafia era firme, inclinada, feminina. As primeiras entradas datavam de 1927. Amélia escrevia sobre o cotidiano da fazenda, sobre negociações de gado, sobre o clima, sobre conversas com Joana e Benedita. Mas conforme Cláudia avançava pelas páginas, o tom mudava. Entrada de 10 de julho de 1929. Os irmãos Tavares voltaram hoje. Armando falou educadamente, como sempre, mas Gentil me olhou de um jeito que me deixou inquieta. Disseram que minha recusa em vender é teimosia desnecessária. Respondi que a terra é minha por direito e por sangue. Eles saíram sem dizer mais nada, mas senti algo errado no ar. Entrada de 2 de agosto de 1929. Encontrei marcas de cavalo perto do Pasto Norte, onde ninguém deveria estar. Perguntei a seu Otávio, mas ele não sabia de nada. Estou começando a me sentir vigiada. Será paranoia minha? Às vezes, à noite, ouço ruídos que não consigo identificar. Benedita diz que é bicho do mato, mas não sei. Entrada de 18 de agosto de 1929. Hoje, na venda, Dona Margarida me puxou de lado e disse que ouviu Gentil Tavares comentando com outros homens que mulher não deveria mandar em terra. Ela acha que devo ter cuidado. Eu disse que não tenho medo de homem nenhum, mas, para ser sincera, estou começando a ter. A última entrada era de 21 de agosto de 1929, um dia antes do desaparecimento. Entrada de 21 de agosto de 1929. Amanhã vou até o Pasto Sul verificar a cerca. Seu Otávio ofereceu para ir comigo, mas disse que não preciso de companhia. Talvez eu devesse ter aceitado. Há algo no ar que não consigo nomear. Uma sensação ruim, como quando o céu fica pesado antes da tempestade. Mas não posso viver com medo. Esta terra é minha, e enquanto eu estiver viva, ela continuará sendo. Cláudia fechou o caderno devagar, os olhos marejados. Amélia sabia. Ela sentia que algo estava errado. E mesmo assim, foi. O diário foi imediatamente anexado ao processo e apresentado como prova documental. Ele confirmava o que os investigadores já suspeitavam. Amélia vinha sendo pressionada e ameaçada pelos irmãos Tavares há meses.
Ela não desapareceu por acaso. Foi um crime premeditado, motivado por ganância e pelo desprezo daqueles homens por uma mulher que ousava ser independente. A descoberta teve repercussão nacional. O caso, que já havia comovido o país, ganhou nova dimensão. Amélia não era apenas uma vítima anônima do passado, era uma mulher que deixara registrada, em suas próprias palavras, a injustiça que sofreu. Março de 2026, a investigação dos descendentes. Com a publicação do diário, descendentes da família Tavares foram localizados pela imprensa. A maioria recusou-se a comentar, mas uma neta de Gentil Tavares, chamada Ivone Tavares Mendonça, de 73 anos, procurou espontaneamente a doutora Cláudia. Elas se encontraram em uma cafeteria tranquila em Cuiabá. Ivone tinha os olhos cansados, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de café. Eu precisava falar, disse ela, a voz baixa. Meu avô morreu quando eu tinha 15 anos. Eu me lembro dele como um homem calado, duro. Minha mãe dizia que ele tinha um passado que nunca foi conversado. Ivone abriu uma bolsa antiga e tirou de dentro um envelope amarelado. Dentro havia uma carta manuscrita. Encontrei isso entre os pertences da minha mãe, quando ela faleceu em 2018. Nunca soube o que fazer com isso, mas agora acho que é hora de entregar. Cláudia pegou a carta com cuidado. Era uma confissão escrita por Gentil Tavares em 1970, 2 anos antes de sua morte. A letra era trêmula, mas clara. Trecho da carta de Gentil Tavares, 1970. Eu carrego um peso que nunca me deixou dormir direito. Em 1929, meu irmão Armando e eu fizemos algo que não pode ser desfeito. Queríamos aquelas terras. Achávamos que tínhamos direito a elas. Amélia se recusou a vender, e isso nos deixou furiosos. Armando disse que precisávamos dar um susto nela, fazer ela entender quem mandava de verdade. Nós a seguimos até o pasto. Conversamos. Ela continuou firme. Armando perdeu a paciência. Ele sugeriu que a levássemos até a gruta que conhecíamos desde meninos. Só para assustar-me, ele disse. Ela vai ficar lá algumas horas e vai aprender a ouvir quando o homem fala. Eu deveria ter dito não, mas não disse. Levamos ela até lá. Ela lutou, gritou, mas colocamos pedras na entrada. Armando disse que voltaríamos no dia seguinte para tirar ela de lá. Mas quando voltamos, ao amanhecer, nós ouvimos um silêncio que doeu na alma. Chamamos nada. Armando tirou algumas pedras e olhou para dentro com a lamparina. Ele saiu pálido. Disse que ela estava deitada, imóvel. Nós não entramos. Colocamos as pedras de volta. E nunca mais falamos sobre isso. Eu vivi 60 anos com isso dentro de mim. Meu irmão morreu há 12 anos, levando o segredo. Agora eu vou morrer também. E essa carta é tudo que posso deixar. Não espero perdão. Só espero que alguém, um dia, descubra a verdade. Cláudia leu a carta 3 vezes antes de levantar os olhos para Ivone. Por que você guardou isso por tanto tempo? Ivone limpou uma lágrima do rosto. Porque tive medo. Medo do que isso ia fazer com o nome da minha família. Mas depois que encontraram o corpo de Amélia, eu entendi que o nome da minha família não importa. O que importa é que ela merecia justiça. E eu posso dar isso a ela, mesmo que seja tarde demais. A carta foi entregue às autoridades. O caso foi oficialmente encerrado, com a confissão reconhecida como prova final. Abril de 2026, o documentário. Um documentário sobre a vida e a morte de Amélia Gonçalves da Silva foi produzido por uma equipe independente de cineastas de Goiás. O filme, intitulado Amélia, a Mulher que a Terra Não Esqueceu, estreou em abril de 2026 no Festival de Cinema de Brasília e foi aclamado pela crítica. O documentário incluía entrevistas com Cláudia Rocha, Rodrigo Mendes, Ivone Tavares Mendonça, historiadores, peritos forenses e descendentes de Amélia. Trechos do diário foram lidos em voz off por uma atriz, intercalados com imagens da fazenda, da gruta e das paisagens do Mato Grosso. A cena final mostrava a placa de bronze na entrada da gruta, enquanto o vento balançava os galhos das árvores ao redor. A narração terminava com uma frase do próprio diário de Amélia: "Esta terra é minha, e enquanto eu estiver viva, ela continuará sendo." O documentário foi posteriormente adquirido por uma plataforma de streaming e assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Junho de 2026. O legado de Amélia.
Inspiradas pela história de Amélia, um grupo de mulheres fazendeiras e empresárias rurais do Mato Grosso fundou a Rede Amélia Gonçalves, uma organização dedicada a apoiar mulheres proprietárias de terra em situações de ameaça, pressão ou violência. A rede oferece assessoria jurídica gratuita, proteção policial, mediação de conflitos fundiários e apoio psicológico. Em menos de 6 meses, já havia atendido mais de 200 mulheres em todo o estado. No lançamento oficial da rede, realizado em junho de 2026, Cláudia Rocha foi convidada para falar. Ela subiu ao palco com o broche de prata de Amélia, temporariamente cedido pelo museu, preso ao blazer. Amélia não pôde ser salva, disse ela, a voz firme. Mas a coragem dela pode salvar outras mulheres. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. Estamos transformando a dor de uma mulher que foi silenciada em força para milhares que ainda têm voz. O salão inteiro se levantou em aplausos. Dezembro de 2026, a última homenagem. No final do ano, a Prefeitura de Barra do Garças inaugurou a Praça Amélia Gonçalves da Silva, construída no terreno onde antes ficava a antiga Fazenda Santa Cruz. No centro da praça, foi erguida uma estátua de bronze representando Amélia, de pé, com o chapéu de palha e o olhar firme voltado para o horizonte. Na base da estátua, uma placa de mármore trazia a inscrição Amélia Gonçalves da Silva, 1897-1929, fazendeira, pioneira, mulher de coragem. Sua história foi enterrada, mas sua voz ecoa para sempre. Na cerimônia de inauguração, centenas de pessoas compareceram. Crianças corriam entre as árvores recém-plantadas. Mulheres de todas as idades tiravam fotos ao lado da estátua. Um grupo de estudantes colocou flores aos pés do monumento, e enquanto o sol se punha sobre o Mato Grosso, pintando o céu de laranja e rosa, uma sensação de paz tomou conta daquele lugar. Amélia finalmente estava em casa. Não apenas seu corpo, mas sua memória, sua dignidade, sua história. E ninguém jamais a esqueceria novamente.